Nós vamos nos concentrar agora sobre informações acerca do material que vamos estar usando para aplicar as bandagens. Então, a gente vai tanto falar de bandagens rígidas, elásticas e alguns acessórios que também podem fazer parte da aplicação. Para diferenciar, isso talvez já esteja construído ao longo das aulas, mas para ficar mais claro para a gente e para nos ajudar na tomada de decisão entre uma bandagem e outra, a gente vai estar falando sobre as diferenças entre as bandagens. Então, a gente sabe que a bandagem rígida ela é inelástica, ela é inextensível. O efeito mecânico, né, é mais pronunciado porque ela não vai permitir, né, distensão da sua faixa, da sua banda. Então, ele vai fornecer maior estabilização. Pode ser utilizado para imobilizar, para restringir movimento. Mas é claro que a gente também vai estar usando a bandagem elástica para gerar alguma restrição, mas ela não gera com a mesma intensidade. Limitar a ADM, apesar dessa limitação de ADM, a gente vai estar usando em contextos específicos, como no basquete, no vôlei, né? Principalmente o contexto, vamos dizer, esportivo, mas o nosso paciente ortopédico, por algum motivo que a gente quiser controlar ou diminuir a irritabilidade de uma certa região, podemos sim usar a bandagem. Exemplo do tape de Mulligan, que vocês vão ver lá na frente, para oferecer maior estabilidade, no processo até mesmo de reabilitação, para dar mais condições, né, situações de medo, de receio, de um treinamento sensório-motor, né, já tentando colocar esse paciente numa situação mais ativa. Menor tempo de permanência, isso é uma coisa que pode pontuar, né, o processo de decisão. Por exemplo, para a bandagem para fascite plantar. Então, a bandagem rígida, sobretudo esparadrapo, a gente vai ter dois tipos de bandagem rígida, mas o esparadrapo em si, né, como material, vai diminuir a possibilidade de permanência. Existem algumas possibilidades de uso com a bandagem elástica que pode ser mais tolerável. Estimulação sensório motor também é uma possibilidade, sendo que a bandagem elástica talvez cumpra melhor. Então, a bandagem elástica é um componente, como a gente já sabe, elástico, um efeito mecânico bem menor do que a bandagem rígida. Isso vai ficar claro quando vocês estiverem testando, usando vocês mesmos. A recomendação é sempre que compare, né? Por exemplo, a gente vai ter lá na frente, na parte prática, a bandagem para fascite plantar. Então, teste a bandagem rígida, teste a bandagem elástica em vocês mesmos. Dá para aplicar, dá para vocês testarem. Ou teste com o paciente para ver qual vai ser a melhor possibilidade de treinamento, tá? De uso mesmo, tá? O efeito sensório-motor ele é mais pronunciado, então em algumas situações, principalmente para dor, talvez ele vai nos dar uma resposta melhor. Parece que para pacientes neurológicos, esse efeito sensório-motor acaba sendo mais pronunciado. Nesse nosso material, a gente não está abordando condições neurológicas, mas isso pode já gerar um link para vocês darem um pouquinho mais. Maior liberdade de ADM, né, de mobilidade, pode restringir um pouco a mobilidade, mas não tão forte quanto a bandagem rígida. E maior tempo de permanência, vai ficar mais confortável usá-la. A gente tem alguns exemplos aqui na imagem, acompanha aqui comigo. Então temos aqui, principalmente nessas imagens que eu estou apontando com o cursor, situações em que bandagens que existem lá fora. A gente pode até importar, mas vai ficar bem oneroso, vai ficar caro para a gente. Então a gente vai ter as situações, né? A gente vai ter bandagens no Brasil que simulam que podem ser usadas. Eu vou estar apresentando para vocês. Então aqui a gente tem dois tipos. A Leukotape. A Leukotape é a principal marca para essas bandagens. Essa outra bandagem que eu estou apontando aqui, né, cor de pele é uma bandagem rígida, mas essa outra bandagem, na verdade, ela é um pré-tape. A gente pode até simular esse pré-tape como com um micropore. Qual é a função do pré-tape? A função do pré-tape, ela não é gerar nenhum tipo de correção, de estabilização. Ela vai ser somente uma interface mecânica entre a bandagem e a pele. Por que isso?
para diminuir alguma possibilidade de atrito entre as bordas da bandagem, certo? Então vocês vão ver algumas bandagens para membro inferior, principalmente joelho. Eu vou estar usando o micropore, certo? Mas pode ser usado essa bandagem, ou mesmo pode não ser usado o pré-tape, ela pode ser usada a bandagem diretamente na pele. Algumas bandagens nacionais, a fixação não vai ser tão boa, e aí pode ser que a gente precisa sempre se atentar para usar o álcool para desencordurar bem a pele. Usar também alguns sprays, que eu vou dar sprays para melhorar a fixação na pele também. Aqui tem um exemplo, tá? Um exemplo de marca, mas qualquer esparadrapo pode ser usado, certo? Então, existem essas possibilidades. E aqui, na imagem aqui da direita, a gente tem a marca de Kinesio, né? A marca de bandagem elástica mais conhecida. Essa é a marca do Kenzo Case. Então, ela é uma marca que já está no mercado há bastante tempo, mas vocês podem ter diversas outras opções de bandagem elástica. Então, a gente tem opções aqui de pré-tapes, como eu falei para vocês. Então, aqui é um pré-tape em espuma. Aqui é um pré-tape para melhorar a fixação, na verdade é um spray, certo? Para melhorar a cola, a fixação, a aderência dessa bandagem. O que eu falei para vocês, isso é um pré-tape, a bandagem rígida sendo colocada por cima, para diminuir a irritação que as bordas dessa bandagem rígida poderia causar sobre a pele, pelo cisalhamento, pela mobilidade. Pode ser simulado com o micropore. Tenho aqui a bandagem, na verdade, bandagem espuma, que é esse pré-tape que eu falei para vocês. Então a gente tem na imagem, sendo exemplificada aqui, colocação ao redor do tornozelo e depois as fixações da bandagem. Então, para tornozelo, algumas bandagens de estabilização são indicadas esse tipo de bandagem. Então, eu tenho uma bandagem espuma, ela já está bem usadinha. Então, ela tem essa característica, até extensível. A gente vai colocar sobre a pele. Sempre eu vou chamar atenção lá, mas mais uma vez aqui, não faz mal, né? Para que a gente desenrole no sentido contrário dela, né? Vai ficar mais fácil. Então, essa aqui é a bandagem em espuma. Então, ela é um rolinho em média R$30, dependendo do local, ainda vai ter o preço do frete. Em termos de bandagem rígida, a gente vai ter pelo menos 3 opções aqui que eu vou colocar para vocês. Então, a gente vai ter bandagem que pode simular, aquelas bandagens que eu coloquei para vocês ainda um pouco na apresentação, como também o próprio esparadrapo. E aí qualquer marca aí talvez escolha que tiver mais acessível a você. E como a gente não tem aquele pré-tape da Leukotape, a gente pode estar usando o micropore, também vai funcionar bem. Eu geralmente recomendo, quando a gente fala de esparadrapos, né? Tanto pode ser bandagem rígida de uma determinada marca, como esparadrapo também vai dar certo. Você pode usar ele nessa largura, que seria 25 milímetros, ou essa largura aqui, 100 milímetros. O que vai diferenciar você escolher uma ou outra? Olha, ter um esparadrapo nessa largura vai facilitar a aplicação. Mas vamos pensar, por exemplo, bandagem em X, que a gente vai estar vendo lá na parte prática para tornozelo, para pé, que é bandagem em X, seria uma bandagem para fascite. Um único rolo desse é usado para a bandagem em X, então ela vai acabar logo. Ao passo que nessa bandagem aqui, certo? A gente vai ter ela, né, que vai ter uma durabilidade, ela vai durar mais. A gente não vai precisar ficar cortando, né, porque ela já tem uma largura interessante para a maioria das bandagens. O único corte que a gente vai estar fazendo nela é nesse sentido aqui. Mas quando a gente fala de esparadrapos de 100 milímetros, a gente vai ter que fazer vários cortes. Então você já observa que na minha aqui, que eu já tenho usado, eu tenho vários cortes diferentes. Então eu posso tanto fazer esses cortes assim, como também eu vou ajustando. Se eu quisesse fazer uma bandagem para dedos,
Então eu já faria cortes nesse sentido aqui. Que eu acho mais interessante fazer bandagem para dedos, certo? Com essa perspectiva aqui, tá? Usando esse tipo de esparadrapo, que eu acho mais interessante, às vezes mais do que isso aqui. Mas para situações de bandagem de tornozelo e pé, de fato, essa bandagem que eu estou mostrando para vocês, ela vai ser de fato interessante. 3 opções que a gente tem: 100 milímetros, 25 milímetros de esparadrapo, bandagem rígida, que vocês podem ver no Mercado Livre ou em outras lojas aí. Tá? Vai ter várias lojas que vocês podem ver de fabricantes nacionais. Então a gente tem o nosso kit aqui. Quando a gente fala de bandagem elástica, não existe diversas marcas, e o que eu vou estar chamando atenção para vocês são coisas bem específicas. Sempre vai precisar de uma tesoura, né? Uma tesoura, e é interessante ser tesoura sem ponta, tá? A gente vai fazer o corte, e uma coisa interessante aqui, e simples, e muita gente não se atenta, é que é importante fazer o corte ainda com esse papelzinho aqui atrás, tá? Por quê? Porque se você fizer o corte sem papel, a cola da bandagem vai aderir na tesoura e vai dificultar o fio da tesoura, né? Ela não vai cortar bem. E sempre é importante fazer o arredondamento das pontas, porque vai facilitar a fixação. Na verdade, se você deixar uma ponta, ele vai tender a sair mais rápido, tá? Então, mais uma vez, arredondando. E para melhorar a fixação desta bandagem, a limpeza na pele vai ser importante. Como também para esta bandagem, pode ser usado também o spray aderente, tá? É uma possibilidade. Então, conhecendo as bandagens, a gente fala sobre diretrizes de uso desse material. A limpeza de pele é uma diretriz que deve ser tomada em consideração, não somente para tirar impurezas, mas também para melhorar a aderência. Uso de material hipoalérgico, apesar de todos eles serem ditos hipoalérgicos, é sempre importante avisar o paciente que pode ter uma reação alérgica. Normalmente, como é que eu faço? No início da sessão, quando eu for fazendo outros procedimentos, eu colo em uma região que eu considero com alguma sensibilidade, né? Algum material, né? Com as regiões mais sensíveis da pele, eu coloco uma bandagem lá e faço um procedimento, né? Vou ao longo da sessão e mais próximo do fim é que eu vou usar a bandagem, observando se ele já provocou alguma irritação. Se tiver provocado alguma irritação durante a consulta, então tenha certeza que em casa também vai provocar. O paciente deve sair alertado, porque ele pode perceber vermelhidão ao redor da bandagem, sensação de coceira demasiada, formação de bolha. Então, tudo isso é indicativo. E dizer a ele que, se isso acontecer, entre em contato com você, ou mesmo se não conseguir esse contato, ele retire, né, a bandagem e depois informe. Um alerta também, principalmente para kinésio, tá? Para a bandagem elástica, é que a cor mais escura, marrom escuro, preto, na situação de uso do sol quente, né, do sol escaldante, de ensolarado, com incidência de sol direto em cima da bandagem, talvez não seja uma melhor opção de cor, porque vai absorver muito calor e aí pode gerar alguma irritação também. A gente vai sempre falar sobre diversos posicionamentos de mãos do terapeuta, ações que devem ser feitas para correção de uma determinada articulação. Então, fique bem atento a essas orientações para que você reproduza de forma correta e sem gerar nenhum tipo de desconforto para o paciente. Falando de bandagem rígida, sempre vai ter uma sequência de bandas, você deve prestar bem atenção sobre essa sequência. Falando de bandagem elástica, a gente vai falar sobre tensões, né? Quanto de tensão, onde a gente vai aplicar, as âncoras sem tensões, então preste atenção quanto a isso também. Uma outra opção, como eu já falei, é o uso de spray para melhorar a aderência nessas bandagens. Precauções: irritação da pele, aumento da dor após a aplicação,
Circulação comprometida, aqueles pacientes que existe algum tipo de comprometimento circulatório ou perda de sensibilidade, não é o melhor paciente para colocar, então evite fazer esse tipo de aplicação. Perda de sensibilidade, irritação da pele de acordo com o atrito, tem que evitar ao máximo isso. O pré-tape pode ajudar isso, tá? Então, se isso acontecer, orienta o paciente também. Se ele perceber isso, ele retirar. Pele frágil, como o idoso. Esparadrapo talvez não seja uma melhor opção. Talvez a bandagem em si, né? A bandagem elástica. Mas, às vezes, a cola se adere muito forte, né? E vai ter pacientes que vão reclamar. Algumas mães já reclamaram do uso de crianças, né? A criança se irrita bastante para tirar. Então, tem situações que a gente vai precisar analisar bem se é interessante usar ou não. Para excesso de pelo, é interessante fazer a tricotomia, né? Diminuição desse pelo, raspagem, enfim. Usar o pré-tape na situação de membro inferior, então é possível fazer isso. Pré-tape que eu digo a espuma, né? E no braço, por exemplo, a gente consegue usar a espuma e diminuir a aderência, não fazer nenhum tipo de colagem em cima do pelo, porque na retirada vai ser bem sofrido. Falei para vocês, né, sobre o corte, eu vou estar destacando mais à frente, mas o corte perceba bem, né, a forma como se pega para cortar. É extremamente fácil, mas volta e meia alguém encontra dificuldade para cortar. Então, a gente pega dessa forma aqui, certo? Faz uma pinça com as duas mãos, aproxima os dedos e cada mão vai para um sentido diferente. E a gente consegue fazer o corte em diversos sentidos e diversos tamanhos. O que a gente tem aqui são âncoras. Então, essas âncoras aqui para a bandagem rígida, ela é para receber outras bandas, tá? Então, ela começa com essas âncoras, termina com ela. Então, a gente no passo a passo vai demonstrar isso.